Argentina anunciou durante a semana mais uma barreira ao setor de carne suína. Agora o país quer vetar a importação da carne usada na fabricação de embutidos. A decisão vai afetar países como Espanha, Itália e também o Brasil. Outra preocupação brasileira é quanto à importação de queijos da Argentina. Há pelo menos 3 anos, os números são desfavoráveis. E no interior de São Paulo, uma empresa já começou a demitir os funcionários. O quadro diminuiu 30%. A grande final do Freio de Ouro movimentou o primeiro final de semana da Expo Inter. Nem a chuva e o frio espantaram os visitantes. Na Bahia, o número de queimadas já é 120% maior do que no ano passado. Em algumas áreas, não chove há mais de 1 ano. Nem mesmo os caminhões-pipa estão resolvendo a situação. Você já experimentou carne de jacaré? A iguaria é produzida de forma sustentável na região do Pantanal Mato Grossense. O Rural Revista visitou um criatório e mostra para você como é realizado todo o processo até o produto chegar ao prato do cliente. E uma reunião de cúpula do Mercosul oficializou o ingresso da Venezuela no bloco. A incorporação do país só foi possível devido à suspensão temporária do Paraguai, que aconteceu depois da destituição do ex-presidente Fernando Lugo. No Rio Grande do Sul, o dia 20 de setembro representa um marco dos ideais regionalistas. A data relembra o início da Guerra dos Farrapos contra o Império, que aconteceu no ano de 1835. Você vai ver a seguir: lei antifumo aprovada no Senado preocupa o setor produtivo do tabaco. E ainda o mercado de peixes ornamentais atrai cada vez mais criadores no país. A gente já volta. Boa tarde, João. O dólar hoje atua em alta frente ao real e também frente ao euro, refletindo dados mais positivos quanto às vendas, aumento nas vendas nos Estados Unidos e também refletindo os dados negativos de crescimento na China. A terça-feira foi marcada aí pelos olhares voltados para a Europa, principalmente com as notícias negativas vindas da Alemanha, também da Espanha e da possibilidade aí da Grécia não cumprir com o necessário para se manter na zona do euro. Com isso, terça-feira de aversão ao risco e o dólar fechou em alta. Vamos acompanhar aqui no painel. Boa noite, Márcio. Então é isso mesmo, os limites estão bastante elevados, os contratos a cada dia fecham mais altos, mas segundo os analistas é hora sim de fechar os contratos, pelo menos em parte das produções, para garantir esse bom preço. O mercado vinha orientado há muito tempo por uma expectativa de melhora na situação global da economia, mas agora a possibilidade é que o dólar continue subindo aí durante o dia de hoje e durante os próximos dias. Vamos acompanhar agora como é que está a moeda norte-americana, R$ 2,01, uma alta de 0,09%, mesmo em um período de baixa liquidez aqui no Brasil. Olá, vamos ver agora como fica o tempo hoje em todo o Brasil. E nós temos uma área de instabilidade atuando aqui sobre Santa Catarina e o estado do Paraná e ainda uma outra área de instabilidade, como a gente pode ver, as nuvens bastante carregadas entre a região nordeste e a região norte. Temos o tempo mais seco somente na região sul do Brasil, sobre o Rio Grande do Sul e no interior dos estados da região nordeste. E para o próximo período, lá entre o dia 21 e 27 de novembro, seguimos aí com condição de chuva forte na região sudeste. Teremos um período aí de 15 dias de bastante chuva, os acumulados podem passar dos 300 milímetros. Temos previsão de chuva para praticamente todos os estados da região norte do Brasil, desde o Acre até o estado do Tocantins. Os maiores acumulados ficam concentrados ao sul do Tocantins, nesta área do estado do Pará e ao noroeste do Amazonas, e ainda nesta faixa aqui do estado de Minas Gerais. Eu vou ficando por aqui. A todos vocês um bom final de semana. Há 5 anos, o Laboratório de Informática se encontra assim, fechado. Jovens, crianças, idosos, homens e mulheres de muita fé. Uma fé capaz de enfrentar o frio, o cansaço, as dificuldades do caminho e até do corpo. Olá, bom dia, Sebastião. Como a gente vem falando aqui já desde a semana passada e também no início dessa semana, o frio e principalmente as geadas vem causando prejuízos nas lavouras de milho, nas hortaliças e também no trigo, principalmente no estado do Paraná. E para conversar com a gente sobre alternativas para o combate nesses danos aí nas lavouras, está aqui ao meu lado o assistente técnico estadual de crédito da Emater, César Henrique Ferreira. Em um bairro com cerca de 50 mil habitantes, o que predomina é a diversidade. Além das escolas, comércio e habitação urbana, também se encontra a produção rural. Vamos conhecer as dificuldades enfrentadas por morar em uma região afetada por enchentes e poluição, e também as alegrias de conviver por aqui.
Independente do tipo de leite, ser A, B ou C, ou do tamanho da propriedade, tem cuidados que são obrigatórios a todos os tipos de produtores. Um deles é quanto à saúde e bem-estar dos animais, e o outro é a higiene das salas de ordenha. O nível do Rio dos Sinos é o mais baixo dos últimos 10 anos. A falta de chuva, aliada à grande utilização da água, fez com que o rio ficasse em algumas partes com apenas 60 centímetros. Por isso, a população já está fazendo racionamento de água. Na semana passada, o prefeito de São Leopoldo afirmou que o fator mais agravante seria a utilização da água para a irrigação das lavouras de arroz. Nós queremos, num período de 4 anos, acabar com a produção de arroz aqui na bacia do Rio dos Sinos, diminuindo essa produção em 25% ao ano. A declaração causou revolta entre produtores que afirmaram não terem responsabilidade sobre o problema. Seu Zoênio Tomasi é produtor na região e diz que mesmo se fossem extintas as lavouras, o problema não seria resolvido. Se o rio tá com uma vazão semana passada, com uma vazão de 16 metros cúbicos, e a lavoura estaria usando 2 metros cúbicos, não resolveria. No meu ponto de vista e no ponto de vista técnico, não resolveria o problema. Seria apenas estariam penalizando uma categoria inocente, né? Que hoje se encontra legalizada, a maioria está legalizada, né? Então, mais uma vez, a lavoura está sendo acusada, o produtor está sendo acusado de uma coisa que ele não é, né? Bandido. O lavoureiro não é bandido. Os produtores rurais vêm se reunindo desde a semana passada para pensar alternativas. Nesta segunda-feira, se encontraram na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com entidades e governo para debater o assunto. Que nós não estamos hoje aqui para encontrar culpados, mas sim buscar soluções, que é pela construção de barragens dentro da bacia. Os prefeitos da região e o Comitê do Rio dos Sinos mantiveram a posição e, por isso, entregaram em plenária na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uma documentação oficializando o pedido de extinção das lavouras de arroz. Nós temos que acabar com a drenagem dos banhados, e isso é natural. Não adianta propor barragem, que é um investimento alto, tem um crime ambiental pesado. Nós precisamos combinar de mudar o perfil agrícola, que pode ser pecuária, que a pecuária convive com a questão dos banhados, e não a produção de arroz. Esse documento deve chegar ainda esta semana para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que também é responsável pelas questões hídricas. A secretária diz que está no aguardo da solicitação e já adianta que a posição do governo do Estado do Rio Grande do Sul é pela manutenção das lavouras de arroz. Nós achamos que o arroz, o setor produtivo do arroz é uma importante cadeia produtiva do nosso estado, inclusive faz parte da nossa cultura, e como governo nós estamos articulados com todos esses setores, inclusive com os comitês de bacia, no sentido de buscar o racionamento num momento como esse em relação ao Rio dos Sinos, e com o setor do arroz é exatamente diminuir um pouco a irrigação, de maneira que possa ir mais água para o nosso rio e, por outro lado, não prejudique também a produtividade e a safra do arroz. A imagem lembra o século XIX. Paranapiacaba foi fundada para servir de moradia aos antigos funcionários de uma companhia inglesa de trens. As casas de madeira, o mercado municipal e a torre do relógio trazem lembranças do tempo em que a estrada de ferro era responsável pelo escoamento da safra de café do interior de São Paulo ao Porto de Santos. Mas pouco mais de 100 anos depois, em 1982, a estação do trem foi desativada. E de lá para cá, os moradores passaram a investir no cultivo do cambuci. E como aqui era muito frio, e o pessoal gostava sempre de uma caninha, né? Começaram a pôr na cachaça, e foi coisa de 100 anos foi passando. Hoje em Paranapiacaba os espaços são pequenos, mas quase toda a casa está tentando tecer 1, 2 pezinhos, que é suficiente para fazer suas culinárias, para vender quase todo ano. O retorno não é imediato. As árvores levam até 7 anos para começar a dar frutos. Mas depois que entram na época produtiva, cada pé produz mais de 300 anos e cerca de 200 quilos por safra.
Mesmo assim, nessa época do ano, faltam frutas. Isso por causa do Festival do Cambuci. A festa dura 3 finais de semana e conta com um concurso gastronômico. Tá vendo esse prato aí? É a costela ao creme de Cambuci. Ela que ganhou o prêmio na categoria dos salgados. Tem ainda exposição e comercialização de produtos. Tem a geleia, doces em calda, sorvetes, trufas, tortas e licores. Tudo à base do Cambuci. Entre tantos produtos, a cachaça ainda continua sendo a mais procurada, uma tradição passada de geração em geração, porque além do sabor do produto, ela é rica em vitamina C. Ela é uma fruta que os nossos antepassados já tinham o hábito de colocar na cachaça. E você faz uma infinidade de produtos, desde doce a salgado com ela, vários tipos de bebida, né? Então, para nós é muito importante reavivar, lembrar as pessoas da importância do Cambuci na nossa história, na nossa vida e evitar que ela entre em extinção. E também, se possível, ganhar dinheiro, né? A cidade ela deixa de ser uma cultura totalmente industrial, uma economia industrial e passa para uma economia comercial. Então, se é comercial, então a gente tem que fortalecer isso, trazendo pessoas para Santo André, um turismo voltado para o lazer, entretenimento, mas acima de tudo um turismo voltado para o empreendedor, fortalecer o empreendedorismo na vila. É a união da necessidade de uma nova fonte de renda com o prazer da vida em comunidade. Hoje, os moradores da vila trabalham em conjunto e recebem cerca de 100 mil turistas por ano, sempre oferecendo os pratos à base do Cambuci. Apareceram as primeiras carretas. Para o Brasil, foram trazidas pelos portugueses. Segundo registros históricos, em 1875, já haviam muitos exemplares em atividades nos campos. Com as carretas, que era feito o transporte das safras, até mesmo a de arroz, e também a distribuição de mercadorias que chegavam nos portos e precisavam ser entregues em regiões mais distantes. Costume antigo, mas que segue sendo usado até hoje, principalmente nas pequenas propriedades. E para comemorar a tradição, cerca de 2.000 pessoas se reúnem aqui com as suas carretas. É o encontro de carreteiros. A festa chegou ao município com um casal que há 23 anos observou que a região utilizava muito a carreta na lida. Foi então que resolveram transformar o trabalho também em diversão. E a coisa foi muito aceita na comunidade e as famílias participam diretamente, tentando sempre resgatar os antigos costumes, né, dos nossos avós, pais. Então a gente tenta fazer o melhor que pode no resgate cultural. São 2 dias de atividades. Cada um traz de casa o necessário. A gente traz carne, traz linguiça, as coisas para não estragar, né? A gente usa o isopor com gelos, né? E trazem pão, as roupas de cama, que tá vendo aqui, né? E a gente daí chega aqui no acampamento, a gente baixa as coisas para debaixo da carreta, no acampamento, para poder armar a carreta, que serve como a nossa cama, né? Para os carreteiros, não existe barracas para dormir. É só abrir o colchão e colocar a lona por cima. E eles garantem que fica confortável. Olha que uma beleza dormir na carreta. Cada um bem espichado, e se vira, se enrola. Mas o encontro não é só de adultos. Seu Valdemar vem com a esposa, os filhos e os netos. Já são 3 gerações de carreteiros. Seu Adelar também traz a esposa, as crianças, os cachorros e até a galinha garnizé. Aquilo ali é para acordar nós de manhã, faz parte, é o garnizézinho, né? Eles percorrem 4 horas no compasso dos bois para chegar até aqui. Mas seu Adelar não se preocupa, porque conta com uma ajuda especial para guiar a carreta. Se o boi está indo para aquele lado, a gente tem que puxar para esse. Aí, quando é para parar, a gente tem que puxar para trás. Daí, se caiu alguma coisa da carreta, a gente tem que parar para pegar. Das crianças aos idosos. Seu Haroldário tem 70 anos e foi homenageado como carreteiro de mais idade no acampamento. A lida ele conhece muito bem. A novidade foi o acampamento de carretas. Gosto, né? Me criei carreteando. E carreteada mesmo aqui é a 2ª vez, né? Mas gosto muito e quero continuar. E se Deus quiser, enquanto eu for vivo e puder, que a minha saúde, que Deus quiser me ajudar, me der, e eu puder participar, quero participar, se Deus quiser.